Olá, cumprimento a todos. Eu sou Isabelle, aluna ouvinte da disciplina Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, ministrada pelo professor Marcos dos Santos, no Instituto Militar de Engenharia. E eu vou realizar uma apresentação. Essa apresentação é avaliativa e tem o intuito de introduzir o assunto de tomada de decisão e principalmente resumir o artigo e o método abordado neste artigo, que irá ser apresentado no SBPO. Para quem não se recorda, é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. E nesse meio tempo, o artigo já foi publicado na coleção Meira Matos, na Escola de Comando do Estado-Maior no Exército. O artigo tem o tema Interoperabilidade na região amazônica, aplicação do método SAPEVO-M para selecionar equipamento logístico a ser utilizado pelas Forças Armadas. Ele foi desenvolvido por Yuri Marinho, Marcos dos Santos, Paulo Afonso e Alexandre Rocha. Nós vamos abordar alguns tópicos. Esse tópico é introdução, teoria da decisão, contextualização do artigo, método SAPEVO-M, a aplicação do método e considerações finais. O objetivo. Esse trabalho tem a intenção de introduzir conceitos de teoria à decisão e realizar um resumo sobre a ferramenta desenvolvida para auxiliar na tomada de decisão, onde foi apresentada, como eu já disse, na coleção Meira Matos neste ano. Teoria da decisão, segundo Moreira, é um conjunto de técnicas quantitativas que tem o objetivo ajudar o tomador da decisão tanto a sistematizar o problema como a solucioná-lo. Contextualização do artigo. Na região amazônica, em geral, há uma carência de estruturas logísticas, e isso acaba dificultando a atividade das Forças Armadas em manuseio e transporte de cargas. O que se pretende não é reduzir despesas de forma indiscriminada, mas diminuir dispêndios em operação, tornando o custo agregado menor e diminuindo os recursos e atividades das Forças Armadas, aplicando o método SAPEVO-M para a seleção de um equipamento logístico que atenda essas peculiaridades. E os autores deixaram o seguinte questionamento: qual equipamento atenderia de forma mais integral às necessidades do Exército Brasileiro para o carregamento e descarregamento de cargas na Amazônia? E foi chegado à conclusão de que o equipamento deveria ser viatura com guindaste, ou viaturas semi-reboque tipo baú, ou carregadeiras com garfo para pallet. Falando um pouco sobre o método SAPEVO-M, ele foi proposto por Gomes e Santos em 2012 e é uma nova versão do método original SAPEVO, desenvolvido em 97, que possibilita a utilização de múltiplos decisores. Em 2019 foi desenvolvido um site para a implementação dos dados, tornando mais fácil de ser utilizado. Ele se encontra em www.sapevoweb.com. O sistema SAPEVO-Web foi desenvolvido em uma parceria entre o Corpo Técnico do Centro de Análise de Sistemas Navais, o CASNAV, um grupo de pesquisa de programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia. Esse método ele consiste basicamente em duas etapas, dois processos. A primeira é a transformação ordinal da preferência entre os critérios, expressada por um vetor que é representado por peso dos critérios.
E o segundo processo é a transformação ordinal de preferências entre alternativas dentro de um determinado conjunto de critérios. Ao serem agregadas as preferências para todos os critérios, nessa segunda etapa que a gente acabou de falar, é gerada uma matriz de avaliação. O vetor, que é o resultado da multiplicação entre o vetor e o peso da matriz de avaliação, indicará qual deverá ser a ordenação entre as alternativas. As informações de preferência são estabelecidas por comparações variadas entre as alternativas. A relação entre as alternativas é expressa em uma escala, essa escala aqui, no qual são definidas a importância entre as alternativas. A partir da avaliação entre as alternativas, que é obtido uma matriz com a representação numérica correspondente, utilizando a ferramenta. Os agentes decisores são cadastrados um a um, né? E assim, para determinar alguns critérios de avaliação para a seleção do equipamento adequado, que atendesse às exigências, né, da localidade, foram entrevistados um oficial superior do Instituto Militar de Engenharia e 3 oficiais intermediários oriundos do quadro técnico logísticos que já serviram nessa região. Né? E os agentes decisores são cadastrados um a um, até que todos estejam inseridos no sistema. Tá? O método ele é bem didático, tá? Então, neste artigo foram empregados somente esses 4 decisores, no mínimo deve ter 2. De forma analógica, foram inseridas as informações dos nomes das alternativas e dos critérios analisados. Essas são as alternativas, igual nós já mostramos nos slides anteriores. Os critérios selecionados foram segurança, manutenção, tempo de transbordo, possibilidade de utilização diversa e custo de aquisição. Foi inserido também no método. Ao executar a análise multicritério, o sistema retoma com valores relativos aos critérios analisados, de acordo com os pesos que foram inseridos pelos decisores. Pode-se observar que o critério de segurança foi o mais bem avaliado, né, com o maior peso, ou seja, dentre os fatores selecionados, este foi o mais relevante para os decisores. Foi segurança, seguido de manutenção, tempo de transbordo, utilização diversa e, por fim, custo. Resultados alcançados. Pode-se observar na matriz de resultados que, diante dos critérios selecionados, a melhor alternativa foi a de aquisição de tratores com garfos para a alocação nos pontos de baldeação de carga. O segundo lugar foi o caminhão com guindaste. Sendo assim, através da aplicação do método para apoio à decisão, SAPEVO-M, chegamos à conclusão de que o melhor equipamento para ser adquirido pelo Exército Brasileiro na região amazônica é o trator com adaptador em garfo para pallet. Considerações finais. Percebemos que o método auxiliou os decisores em uma situação onde existiam algumas alternativas, onde era necessário decidir, tomar uma decisão, levando em consideração os critérios e pesos estabelecidos pelos decisores de acordo com a necessidade das Forças Armadas. Entendemos que esses decisores eles reconhecem a situação
que as Forças Armadas passam nessa localidade. Então, isso foi avaliado de acordo com as necessidades das Forças Armadas. Eu concluo aqui, agradeço a todos que assistiram, eu me despeço. Muito obrigada.